como que você deu aquele start de você sair de Frutal? Você já tinha casa de carnes em Frutal sua? Já fazia churrascos em Frutal? Conta um pouquinho disso aí pra gente. A história, ela nasce lá atrás, assim, ó. Até os meus 11 anos de idade, os meus pais eram casados. E eu vivia dentro do açougue ali. A vida de quem tem um açougue, ela é muito árdua, né? Trabalha de segunda a segunda. Como chamava o açougue? Tinha nome? Assim, um nome eu não vou lembrar, era muito novo, mas muito provavelmente que tinha o sobrenome, né? Casa de Carne Soares ali. Sim. Então, teve uma parte aí na minha vida. Os meus pais se separaram, eu tinha 11 anos de idade. Meu pai ele foi embora para Rondônia para engordar boi, mexer com boi também, mexer com açougue. E eu fiquei morando com a minha mãe, fiquei vivendo com a minha mãe. Nesse meio tempo, eu passava a temporada com meu pai, vivia uma temporada com a minha mãe. Tudo isso muito novo. Nessas temporadas que eu passava com meu pai, eu revivia e continuava ali aquela vida de açougue. É até engraçado porque por essa vida de muito trabalho, assim, eu cheguei um dia virar pro meu pai, virar pra minha família e falei, nunca mais eu mexo com carne. Nunca mais eu mexo com carne porque trabalho de segunda a segunda. Então você imagina o adolescente ali no ímpeto de brincar, de poder jogar sua bola, fazer suas coisas, meus amigos todos divertindo, a família toda tendo final de semana e a gente trabalhando, né? Chega Natal, chega Ano Novo, a família tá reunindo e a gente tá trabalhando. É o dia que a gente tem que trabalhar. Sim. E eu tinha essa bronca, né? Família dura, né? Meu pai era muito duro, não tinha essa escolha. Não vou daqui a pouco. Vai não, pra ver o chicote estralar. Antigamente era complicado, era bem rígido, né? Era bem rígido. Cara, a vida passou, assim, muito rápido, porque depois eu entrei num ramo corporativo, trabalhei na Vivo, trabalhei com telecomunicação por 11 anos, fiz de tudo, só não vendi o corpo. Do resto fiz de tudo um pouco ali, foi várias passagens. E quando eu tava chegando meus 26, 27 anos, me deu uma crise de identidade, eu acho que é a palavra mais correta, assim. Tava envelhecendo num ramo que eu tenho uma gratidão enorme, que me forjou, me calejou literalmente, mas eu não me via envelhecendo fazendo aquilo. E no meio de tudo isso, e no meio de todo esse tempo que veio se passando, eu sempre fui o cozinheiro dos amigos, o churrasqueiro ali da família. A comida, ela de alguma forma, ela já me contava que eu tinha que fazer isso. Porque ela me despertava uma sensação que eu não entendia, que era o servir, né? Servir alguém, eu achava aquilo fantástico, eu gostava muito. E você aprendeu a fazer tudo sozinho? Foi inércia, assim, o açougue ele facilita e ajuda muito, porque você tá com a matéria-prima ali, a carne crua, pra você manipular, conhecer os cortes, então ele facilita muito e te deixa muito próximo da cozinha, né? Você sabe como que a carne reage a cada cocção, então isso já facilita. E aí no meio desse tempo, lá em São Paulo, a gente contratava muito uma empresa que ela vinha até nós e proporcionava ali um serviço de buffet. E eu pensava, já entendia que me fazia muito bem cozinhar, falei, no interior não tem nada disso. O máximo que tem é o tiozinho do churrasco, né? Do paninho nas costas, um bigodinho. E não existia isso aqui no interior. Na nossa época, quando a gente iniciou com o serviço, não tinha... Acho que tinha pizza, alguma coisa assim, mas não existia esse serviço. Para São Paulo é um serviço que funciona muito, né? Você ia até a pessoa, se organizar as situações dela e servir ela. Falei, tem que funcionar isso em Rio Preto. Cara, eu meti o pé. Minha família achou que eu tava maluco. Todo mundo que estava em volta de mim na época falou, poxa, como que você vai largar um cargo de estabilidade, uma carreira toda e tentar a sorte aí com carne? Como assim com carne? Você vai virar churrasqueiro? É muito doido, porque tinha gente que nos dias de hoje, assim, tem muitos negócios de status, tudo, né? E eu me deparei com pessoas que tinham até vergonha de... Você é churrasqueiro? Como assim? Tal, né? Interpretava de alguma maneira. E sou churrasqueiro, sou cozinheiro, com muito orgulho, honestamente. Sim. E aí a gente montei essa Y-Steak, falei, então tem que nascer um serviço de churrasco, onde eu tenho segurança de mexer, de fazer, e me aventurei, abri,
Foi um primeiro ano horrível. Eu acho que no primeiro ano não fiz 10 eventos em um ano, assim. Foi bem difícil, parecia que não ia acontecer, sabe? Mas em nenhum momento desanimei. Cada passinho que a gente conseguia dar era vibrante, assim, porque era um misto de emoção, era um misto de satisfação, de conseguir fazer, de realizar. Isso foi em que ano, você lembra? 5 anos, 6 anos atrás. Sim. E foi acontecendo devagarzinho, foi acontecendo. As conquistas elas não eram como que eu te falo, de conquista patrimonial, era uma conquista de execução de prato, cara. Sim. A cada prato que eu conseguia finalizar, entregar, eu vibrava. É uma sabe? alegria profissional, né? Total. A panceta mesmo foi um desafio enorme, assim. Eu até estava conversando com a minha mãe semana passada, e aí ela falando assim, pô, você lembra que você jogava de óleo pra todo lado? Era uma bagunça, cara, pra você conseguir pururucar aquela panceta. E foram testes em cima de testes, cobaias em cima de cobaias, e eu troquei a roda do carro andando, né? Eu abri uma empresa e aprendi a trabalhar com tudo funcionando. Então, assim, nunca fui nenhum técnico, não tenho uma formação gastronômica e tal. Então, cada prato que eu conseguia terminar ali, entregar, né, ter o resultado, era vibrante. E assim foi caminhando, tá caminhando ainda. E aí, gostou desse corte? Então não esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, dá aquele like e compartilha para todo mundo. O link para o episódio completo tá aqui embaixo. É só clicar e assistir.